Paz e graça, paz e graça. Salve, salve, família Êxodo. Ai, fala, fala, minha família, minha família, minha família, minha família. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Família, estão aqui. Estão aqui a me cobrar, me cobrar, me cobrar, mas é pela justa causa, é pela justa causa. Pedimos as nossas sinceras desculpas em nome do Senhor Jesus. Poxa, olha, o Edmauro foi para Portugal, mas Angola lhe seguiu. Angola lhe seguiu, lhe seguiu. Meu Deus, Pastor Paulo Figueiredo é português, está em Portugal, mas de tanto conviver com os angolanos, também lhe pegou. Epa, já sabe do que eu estou a falar, já sabe. Pedimos, me perdoem, me perdoem, me perdoem, pessoal, me perdoem, me perdoem. E essa parte merece um corte perfeito, Edmauro, perfeito, merece um corte. E quem vai fazer esse corte seremos vocês, sabe? Com tanta humildade, a mostrar que o sangue angolano está na veia. Está na veia. Está na veia. Meus irmãos, eu estou muito feliz. Foi uma semana difícil, uma semana extremamente difícil. Epá, eu não estava aqui a falar se vou partilhar ou não vou partilhar, mas epá, abalou-me muito essa semana. Foi uma semana que recebi um bom, esse aqui, sabe, do coração. Infelizmente, fui roubado o telemóvel e acabei perdendo muita coisa que lá esteve. E, infelizmente, no meu telefone tinha um monte de sermões que eu estava a escrever, tinha muitos sermões lá, tinha muito projeto da Êxodo a ser trabalhado e que me doeu. Igreja, meus irmãos, das próximas vezes, habituem-se, assim como eu aprendi, ter que guardar as coisas mesmo no HD. Esse nosso vício de estar tudo metendo no celular. Epa, felizes são os homens, nossos papais que cresceram tudo a escrever no caderno. Epa, nós somos uma geração que gostamos de meter tudo no celular e que, infelizmente, estamos mesmo. Essa semana foi um preço muito duro que recebi. Mas uma coisa eu peguei e que muita gente, uma outra pessoa até, não digo muita gente, uma outra pessoa pediu para também apresentar isso aqui na Êxodo. Família, em situações como essa que eu vivi, de frente a frente com o ladrão, por favor, evitem reagir. Eu fui gravado isso a partir do canal Hoje em Dia, os especialistas ultimamente têm tocado muito nisso, e foi uma das minhas reações. Então você fica assim, não, pastor, você reagiu? Não, eu não reagi, porque o inimigo sempre está a um passo à frente, com diz respeito, nunca sabemos se está andando armado, se a pessoa está andando armado, se está andando com uma outra coisa. Então foi algo muito rápido que, num outro momento, talvez vocês vão me puxando, estarei explicando como tudo aconteceu, mas infelizmente foi isso, e que me fez a semana toda, graças ao Edmauro mesmo, os lados dele destemido de querer fazer tanto acontecer essa live, eu sentia a fome, a sede com qual ele queria tanto fazer essa live, e voltou a me contaminar juntamente essa força. E que Deus o abençoe muito, meu irmão Edmauro, por essa força, que sei que talvez trazesse mais como, em que momento foi isso. As questões que colocou, ele sabe aquela pessoa que está te perguntando se vai acontecer, mas já sabe que ele também não quer que eu cancele. Ele fazia mais perguntas. Então, como é que vai sair? Não vai sair? Eu vi, não, nada. Esse cara aqui não quer, só ele falar que não vai, não, mas. E também eu me meti a estudar o tema. E eu fiquei apaixonado. Por isso, eu gostaria de tê-lo mesmo aqui. Então, sem mais demora, meus irmãos, talvez estás aqui ainda a dizer, pastor, mas está bom,
tanta coisa que estás aqui a dizer, mas o que vamos falar, meus irmãos? Presta atenção a respeito desse tema. Nós vivemos num tempo, mas num tempo em que a Bíblia é constantemente questionada, meus irmãos. Sua historicidade, seus relatos e até a própria fé cristã, ela é constantemente questionada. Só para tu teres ideia, hoje a gente vai abordar um tema fundamentalizado em várias esferas do cristianismo, quer seja a apologética cristã, como fora da apologética cristã. Isso é, a arqueologia bíblica. Será que a fé cristã é cega? É o que precisamos compreender. Será que a fé cristã é cega? Ou ela se sustenta também em evidências históricas? Você que está me assistindo, consegue me responder isso? Vai te questionando. Será que existem provas históricas dos relatos bíblicos? Ou o que as escavações revelam? Eu fiquei assim, o que é isso, sabe? Porque, meu amigo, você precisa ter uma fé palpável, uma fé, sabe? Uma fé, você precisa ter uma fé, como posso aqui te dizer, uma fé racional, até porque Paulo nos orienta a darmos, Paulo vai nos dizendo que deem a Deus um culto racional. E apóstolo Pedro vai nos dizer que estejai preparado para aqueles que vos questionam a respeito da vossa fé. Então, como eu, na minha área sobre arqueologia, e fui extremamente surpreendido, Deus trouxe para mim, sabe? Meu amigo, você tem que crer em Deus. Essa é a minha fé. Deus trouxe para mim um amigo, um cara que em pouco tempo virou um irmão. E isso só unidade na fé para nos dizer isso. Então, para nos ajudar nessa conversa, temos hoje Edmar Sebastião. Eu sei que vocês já ouviram falar, porque os TikTokers mais... Amigo, Edmar Sebastião, o cara que é pregador, o cara que é escritor, o cara que seja bem-vindo, meu grande irmão Sebastião. Edmauro Sebastião, bem-vindo. Angola, te recebe. Muito obrigado, pastor Edgar Gelembe. Eu é que agradeço e peço minhas sinceras desculpas, né, como disseste. Tanto tempo em Portugal, mas ainda não apanhamos o ritmo. Mas na verdade não foi isso. Eu já estou a pegar o ritmo de Portugal, de cumprir os horários. Mas hoje a culpa não foi minha. Fui a uma consulta e a médica esqueceu de colocar o meu nome na lista de espera. Então vinha um e me passava, vinha outro e me passava, vinha outro, e eu vi que estava a se fazer muito tarde e fui perguntar. Então eu não entro, e ela percebeu que meu nome não estava naquela lista. Só depois é que atualizou, então deu esse atraso todo. E outra coisa, eu achei que ia chegar a tempo, né? Mas tem essa diferença de horários entre Angola e Portugal. Aqui, quando eram 17 horas, lá já eram 18. Quando aqui ficou 19, né, lá já eram 20. Então essa diferença também me fez achar que eu ainda estava dentro do tempo. Mas depois que eu liguei a rede, vi as vossas chamadas e peço minhas sinceras desculpas, mas graças a Deus estamos aqui para honrar o compromisso e vai ser segundo a vontade do Senhor. Amém. E vai ser. Porque até para começarmos mesmo já, para estarmos aqui a aquecer. Para começarmos, para estarmos aqui já a aquecer um pouquinho. Edmar, conte-nos um pouco sobre você, sabe? Como surgiu o seu interesse pela arqueologia bíblica? Bom. Esse de Mauro, pregador, escritor. Ora, ainda por cima, pessoal, ele é escritor. De que livro mesmo, meu irmão? E é interessante que falas dessa parte como escritor, né? Tá aqui o
o meu livro, né? Yeah. O meu livro é sobre Moisés, ou seja, é um estudo feito ao Êxodo. E hoje estamos no Êxodo Podcast. Estás a ver como é que tudo fica ligado? Uau. Eu acho, Tem que eu acho mandar que aqui o livro. Pois, eu acho que nos últimos 6 anos, esse é o tema que eu mais estudo. Sobre Ok. Moisés, sobre a veracidade dessa história. Moisés é uma personagem muito importante, né? Chega a ser uma das personagens bíblicas mais importantes. Enquanto que Jesus, existem muitas discussões sobre Jesus. Jesus não é relevante em todas as religiões abraâmicas. Por exemplo, no islamismo, ele é apenas um profeta. Quando nós vamos para o judaísmo, ele é apenas um... Lá ele é apenas um judeu que cresceu, um homem normal. Não tem tanta relevância Jesus no judaísmo. Quando chegamos no cristianismo, Jesus é Deus. Então, há muita discussão em torno de Jesus. Mas não há tanta discussão acerca de Moisés. Moisés ele é relevante nas 3 religiões abrâmicas. Tanto o cristianismo, tanto o islamismo, tanto o judaísmo, todas relevam Moisés. E a Bíblia em si, a Torá, ela começa com esse indivíduo. Então, é muito importante, né, para a história do cristianismo que esse indivíduo existe. Porque ele faz parte daquilo que é o pilar. Se Moisés não existiu, ou se a história do Êxodo não foi real, tudo que vem lá frente fica comprometido. Por quê? Porque até o próprio Jesus faz citação a Moisés. Então, dali, quem me conhece, né, muito antes da minha conversão, sempre fui uma pessoa muito cética, aquele tipo de pessoa difícil, que duvida mesmo de tudo. Então, quando eu me converti ao cristianismo, sempre fui muito de colocar a minha fé em provas. Querer saber exatamente se as histórias que contam na Bíblia de mar se abrir, de um dilúvio em que todos os animais entraram, de uma virgem que deu à luz, essa coisa toda que parece para nós ser impossível, que parece mais ser mitológico do que verdadeiro. Eu sempre quis entender se essas histórias eram realmente verdade. Então, nada mais do que a própria arqueologia para provar se muito daquilo que foi acontecendo nas Sagradas Escrituras realmente tem respaldo histórico. Então, foi daí que surge o interesse por estudar arqueologia. E só uma correção, muita gente diz que eu sou arqueólogo. Eu não sou arqueólogo porque eu não sou formado em arqueologia, ou seja, eu não fiz uma licenciatura para isso. Eu tenho um curso técnico profissional em metodologias arqueológicas e datação. Ou seja, é um curso técnico superior, leva por aí um prazo de 6 meses. Ou seja, eu não estou autorizado ainda para fazer escavações, mas eu tenho uma formação para analisar documentos. Ou seja, eu espero que o arqueólogo encontre e a partir daquilo que ele encontra, eu consigo fazer leitura e ver se aquilo corresponde à veracidade histórica. E pronto, é basicamente daí onde vem esse desejo, essa paixão. E decidi durante muito tempo reunir todas essas evidências que fui encontrando ao longo da minha trajetória para escrever esse livro, Moisés, a verdadeira história por trás do nome, que depois vamos falar lá mais à frente, que eu acho que é muito interessante para aqui, para a conversa. E, por acaso, eu quis fazer essa pergunta e alguém aqui fez a pergunta. Como é possível obter o livro para a pessoa que está aqui em Angola? É assim, o livro tem uma editora que nesse momento está com os livros em Angola e eu podia deixar aqui o contato para entrar em contato com eles, mas eu tenho uma notícia, acho que é uma boa notícia para vocês. Eu em março estarei em Angola exatamente para fazer a venda desse livro e para fazer uma exposição de peças arqueológicas que comprovam a veracidade do Êxodo. Uau.
Agora, depende dele. Se ele está apressado e quer já, eu lhe passo o número para ele entrar em contato. Mas se ele quiser me esperar para ver, para ter um evento em que ele não terá só o livro, mas vai poder ter acesso a peças arqueológicas, a documentos que comprovam a veracidade da história de Moisés, aí só depende dele. Em março estarei aí. Ok. Então ficou aí a dica, meus irmãos. É só deixar aqui nos comentários e depois vamos articular isso, para não ficarmos aqui, não esfriar aqui bem. Tocaste nessa questão sobre arqueólogo, tocaste nessa questão sobre a Bíblia. Então, o que exatamente é arqueologia? O que exatamente é arqueologia bíblica? O que vem a ser, então, a arqueologia bíblica? Porque a arqueologia, como eu, nas minhas pesquisas que eu fui lá fazendo, aprofundando, ela é extensa, tem vários ramos. Então, quando entra a bíblica, é porque é um ramo específico. Então, o que vem a ser exatamente isso? Bom, a arqueologia bíblica, um dos grandes arqueólogos bíblicos e o mais famoso de todos em português, que quase todo mundo conhece, é o Dr. Rodrigo Silva, né? E por causa da exposição que ele faz da Bíblia, as peças arqueológicas, muita gente associa a arqueologia bíblica à apologética. Muita gente entende que a arqueologia bíblica é uma área da teologia responsável por provar a veracidade dos textos bíblicos. Mas a arqueologia bíblica, ela não é uma área dentro da teologia bíblica. Ela é uma área dentro da própria arqueologia. A arqueologia bíblica, ela se encarrega de estudar os acontecimentos bíblicos, ou seja, ela se encarrega de responder se as histórias que estão dentro da Bíblia, elas fazem algum sentido fora da Bíblia, se há algum respaldo histórico. Então, um arqueólogo bíblico, ele pode ser um crente ou pode ser um ateu. Enquanto que eu estudo a arqueologia bíblica com a intenção de provar que aqueles acontecimentos são reais, há quem estuda a arqueologia bíblica para provar que aquilo que está na Bíblia não é real. Então, qual é a importância de estudar a arqueologia bíblica? Normalmente, todas as religiões, ou seja, cada povo tem uma religião específica, né? Então, normalmente, as religiões de cada povo, ela é separada da história do povo. Por exemplo, nós em Angola somos cristãos, né, maioritariamente. Angola é considerado um país cristão, mas a história da Angola não é a história bíblica. Por exemplo, nós temos nossos heróis, Agostinho Neto e Odem Roberto e todos os outros que lutaram pelo nosso povo. Nós temos os nossos próprios livros de história. Então, nós temos a Bíblia como um livro religioso e temos os nossos livros como um livro histórico. Então, para Angola não é muito relevante para a história de Angola se as histórias da Bíblia são verdadeiras ou não. As histórias da Bíblia não alteram nada naquilo que é a história do nosso povo. Na China tem o seu budismo. Para a China, a história da China não altera se a história do budismo alterar. E cada povo, cada religião, cada povo está ligado e a história do povo é separada da história da religião. Mas a arqueologia bíblica ela é importante, porque a história de Israel ela está ligada à história bíblica. Ela não é vista simplesmente como uma história mitológica, ela é vista como uma história real. Se a história da Bíblia não for verdadeira, então esse povo Israel fica em causa a sua origem, fica em causa a sua história, ou seja, a Israel como uma nação tem a sua história fundamentada na Bíblia. Então, existe a necessidade de ter que se estudar se essas histórias que estão na Bíblia têm algum respaldo histórico, porque se não tiver esse respaldo histórico, compromete a história toda de um povo. Então, enquanto que as outras histórias não têm relevância nenhuma se for verdade ou não,
a Bíblia, importa que as histórias que estão ali sejam verdadeiras, porque compromete uma estrutura enorme. Pessoal, eu gostaria que fosse interagindo aí no WhatsApp, no sentido de ver se o áudio está bom, as imagens estão estáveis, não há falha nenhuma, não estou a ver corte nenhum. É importante para nós. Então, também para dizer, pessoal, nosso canal está espalhado, né? Temos ele no YouTube, temos ele no Facebook, temos ele no TikTok. No final da live, para o pessoal que não usa Facebook, se tens um amigo que não usa Facebook, pode lhe deixar calmo, que no final da live teremos a carregar o canal para o YouTube. Então, continuando, na tua explicação, muita coisa que eu queria perguntar, mas que, de qualquer maneira, uma outra coisa foi já sendo ultrapassada, no sentido como qual é a diferença entre a arqueologia bíblica e da arqueologia tradicional. No decorrer da argumentação, logo senti essa resposta. Acredito que o pessoal aí também sentiu. Ainda se houverem necessidade do nosso convidado querer aprofundar, podem colocar aí nos comentários, dizendo repita para nós, por favor, ou fale mais um pouquinho mais a respeito da diferença da arqueologia bíblica e da arqueologia tradicional. Podem colocar aí nos comentários. Também eu quis perguntar, inclusive, a arqueologia bíblica... meu filho também quer fazer a live. A arqueologia bíblica tenta provar a Bíblia ou contextualizá-la historicamente. Essa pergunta eu gostaria que me aprofundesse mais um pouco, fosse mais um pouquinho ao fundo a respeito. A arqueologia bíblica tenta provar a Bíblia ou contextualizá-la historicamente. Boa. Como eu disse, a partir do momento que eu te digo que tem arqueólogo bíblico que é ateu, é porque a arqueologia bíblica não tem o objetivo de provar, né? Ela tem o objetivo de contextualizar. Ou seja, ela coloca as histórias bíblicas em um texto. Nesse texto pode ter resultado positivo quando as evidências que vamos encontrando comprovam aquilo que a Bíblia vai narrando, e pode ter resultado negativo quando as evidências que são encontradas não batem certo com aquilo que é a historicidade bíblica. Por exemplo, já aconteceram casos, né? Por exemplo, quando se estuda o Êxodo, lá no Êxodo 2, explica que o povo de Israel construiu a cidade de Pitom e a cidade de Ramsés. Quando se faz o cálculo das datas, não batem certo. A data em que supostamente aconteceu o Êxodo e a data em que supostamente foi construída a cidade de Pitom e Ramsés não batem certo. Então, existem arqueólogos bíblicos que pegam nesse descompasso entre as datas para dizer que o Êxodo simplesmente não aconteceu. Então, ela não é agora, como é que fica? Olha, essa parte é muito interessante, porque é uma pista que fica solta, Edmar. Sim, não, e tem explicação para isso, tem explicação. Por exemplo, a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, ela está sendo escrita por um autor que não viveu no tempo em que os acontecimentos estiveram a decorrer. Quem está a escrever o Êxodo, não é alguém que está a ver Moisés a ser colocado e está a anotar, a ver Moisés a ser colocado no rio e anota, a ver Deus a criar o Jardim do Éden e anota. Ele não é uma testemunha ocular, ele não está lá a assistir. Ele escreve os textos anos depois de muito daquilo ter acontecido, séculos depois, ele vai narrando os acontecimentos. Então, o que acontece ali? Quando você narra os acontecimentos, fora do tempo que esses mesmos acontecimentos ocorreram, existe aquilo que nós chamamos de atualização textual, que é um anacronismo. Ou seja, é parecido o quê? Por exemplo, nós em Angola, a história, como é que a história diz? A história diz que Diogo Cão descobriu Angola, certo?
Mas quando o Diogo Cão chegou em Angola, aquele território não se chamava Angola. Era conhecido como o Reino do Congo. Tem o Reino do Congo, o Reino da Matamba e vários reinos. Mas então, como é que ele descobre Angola se naquela altura Angola não se chamava Angola? Se os nossos filhos que vão ler esses textos agora vão entender que quando o Diogo Cão chegou em Angola, já encontrou uma república organizada como ela é hoje. Mas o que aconteceu ali? Aconteceu ali uma atualização textual. O texto foi escrito por alguém que viveu numa altura que Angola já era uma república. Então, ele usa o nome atual para que as pessoas saibam onde é que aquilo aconteceu, para as pessoas saberem a localização geográfica exata daquele lugar. Então, é esse texto que diz que ele construiu na cidade de Piton e Ramsés, as datas não batem certo porque o texto sofreu uma atualização textual. Quem escreveu esse texto escreveu numa altura em que aquelas cidades já se chamavam Piton e Ramsés, mas elas não eram conhecidas como cidade de Piton e Ramsés tempos anteriores. E a prova disso é que existem camadas culturais. O que é camada cultural? Quando se faz uma escavação Quando se faz uma escavação num determinado lugar, é possível saber até que ponto viveu uma população e até que ponto viveu outra. Então, abaixo da cidade de Ramsés, existem outras cidades. Existe uma cidade, por exemplo, conhecida como cidade de Avares. Nessa cidade de Avares, foi encontrada uma estátua de um semita. Esse semita estava ao lado de uma tumba em forma de pirâmide. Notava-se pela fisionomia desse semita que ele não era um egípcio, ele tinha expressões mais asiáticas. Ele estava vestido com uma túnica e essa túnica tinha várias cores. Quando se olhava para aquela pirâmide, a pirâmide estava vazia. E a história bíblica nos diz que quando José, antes de morrer, pediu para que quando o povo fosse para Canaã, levasse o seu corpo e não deixasse no Egito. Então, nós temos nessa cidade de Avares vestígios arqueológicos que provam que naquela cidade o êxodo poderia ter ocorrido ali. Temos uma estátua que mostra um semita, podem pesquisar mais tarde quem quiser, a estátua de Avares, uma cidade abaixo da cidade de Ramsés. Então, o que eu entendo com isso? Que quem escreveu o texto fez uma atualização textual e a história aconteceu naquele lugar, mas que o nome não era aquele quando o povo de Israel habitou ali. É demais, você me deixa maluco. Pois. Pessoal, comentam essa live, por favor. Comentam essa live. Essa é daquela live que eu vou repetir o próximo ano. Meu Deus, vou pagar no YouTube. Vou voltar mais a colocar. Sabe? Não. Pessoal, partilhem essa live. Eu não sei vocês, mas olha, eu estou aqui a ouvir e a minha mente está a voar, sabe? Está a voar no mundo imaginário. Sabe? Quando me falam de uma cidade acima da outra, eu estou aqui no mundo Disney, sabe? Mas como uma cidade uma da outra? Como isso tudo? Amigo, humildade científica, deixa cada ramo com cada pessoa. Pois. Olha, eu estava aqui, pá. Estou a sentir uma sensibilidade em ti, em tocares muito em relatos bíblicos, de descobertas, ligado a descobertas arqueológicas. Quais são os achados que você considera mais importante e significativo em meio a existências, em meio a descobertas arqueológicas que confirmam relatos bíblicos? Vários. Um deles como estou aqui com uma onda de querer promover o meu livro, então vou falar de vários que eu encontrei. Um deles é esse que eu tenho aqui uma réplica. Consegues ver? Yeah. Pode aproximar mais um pouquinho só aqui na câmera? Acho que está de cabeça para baixo.
Tá de cabeça? Ah, sim, tá virado. Pronto. Tá certo assim. Yeah. Uau. O que é isso? Bom, essa aqui é uma réplica do papiro de Ipúver. Esse papiro original encontra-se na Alemanha, no Museu de Leiden. O que está escrito nesse papiro? Esse papiro tem um relato bíblico, ou seja, tem um relato histórico, né? Tem uma oração de um sacerdote egípcio. O que está escrito aqui? Ele conta um período em que houve uma escuridão tremenda nas terras do Egito e que não clareava de jeito nenhum. Os dias se passavam e o sol não via. Nesse papiro, conta o relato de um momento no Antigo Egito em que as águas do rio Nilo transformaram-se em sangue. Uau. Nesse papiro conta a história de um momento em que uma grande quantidade de escravos estavam a abandonar o Egito em direção ao deserto. Esse papiro, tudo em um único documento, chamado Papiro de Ipúver. Esse papiro... Se o meu amigo Tarso tiver a me acompanhar, Tarso, se o meu amigo Tarso tiver a me acompanhar, por favor, quando Edmar vier aqui a Angola, a mulher raptar, vai acabar no estudante um mês. A esposa do Edmar ainda fica só um pouquinho, abre um jejum, propósito de 2 meses. Meu, tudo está nesse papiro. Tudo. No único papiro tem um relato das 10 pragas do Egito. Aqui nós encontramos 6. Ok. 6. Então, aquilo prova que aquilo não foi um relato mitológico da cabeça de alguém, mas é um relato histórico que tem evidências fora da Bíblia. Um outro achado importante... Alguém pegou o saco que eu tenho aqui, dos brinquedos? Wesley. Pessoal, vamos comentar, vamos partilhar essa live, meus irmãos. Sou amante das escrituras. Uma outra evidência importante que eu gosto. Você conhece isso aqui? Isso. Isso é aquele negócio que onde metem os egípcios dentro. Morto. Tem aqui um morto, consegue ver? Estou a ver. Pronto. Isso é uma tumba. É um sarcófago. Então, esse que eu tenho aqui especificamente é uma réplica de um sarcófago de um rei muito famoso, conhecido como Tutankhamon. Acho que é o faraó mais famoso do Egito. Ok. Quando se descobriu... E essas questões aí, tipo manuscrito do Mar Morto, Jericó, Jerusalém Antiga... Sim. Vamos chegar já ali. Aquilo já é Novo Testamento. Ok. Pronto. Então, quando se encontrou esse sarcófago, esse foi um dos sarcófagos muito mais bem preservado ao longo de toda a história. Eu acho que esse faraó investiu muito naquilo que é a preservação da sua estrutura, né? Porque, pronto, os antigos egípcios acreditavam muito que para que eles continuassem a ter uma vida no além, era necessário que os seus restos mortais fossem bem preservados, porque caso o corpo desaparecesse do mundo dos vivos, eles também deixavam de existir lá no além. Então, ao pé desse sarcófago foi encontrado um cesto de junco, onde ele colocava as frutas que ele queria comer mais tarde no além. Esse cesto que foi encontrado na tumba de Tutankhamon, ele é datado da 18ª dinastia, data provável do Êxodo. O que esse cesto prova? Esse cesto prova
que a história de Moisés, o relato bíblico que fala que, porque o relato bíblico dá detalhes de como é que aquele cesto onde Moisés foi colocado, antes de ser colocado no Rio Nilo, foi feito. E com as mesmas características que a Bíblia fala, foi encontrado um cesto igualzinho na tumba de Tutankhamon. Prova que a história bíblica ela foi contada dentro de um contexto egípcio real. Era preciso a pessoa estar lá naquele lugar e ver exatamente como é que os egípcios viviam naquele exato momento para relatar as coisas que estavam à volta do cenário egípcio. Então, quando se encontra esses vestígios, eles provam que as histórias bíblicas têm relato histórico, ou seja, que elas foram escritas dentro de um contexto histórico real. E isso, para mim, é uma das grandes evidências de que a Bíblia não é um livro mitológico, não é um livro de fantasia. Ainda sobre o Êxodo, tem um papiro de Brooklyn, um papiro que mostra na 18ª dinastia uma grande quantidade de escravos semitas que habitaram o Egito e que esses escravos tinham nomes que eram característicos de hebreus. Você encontra nesse papiro nome como Isaac, encontra nomes como Abimeleque, encontra nomes como Eber, nomes que não eram egípcios. É uma lista de escravos que serviam às casas egípcias. E você tem essa lista guardada em Brooklyn. Em Brooklyn, é conhecido como papiro de Brooklyn. Então, são tantas, mas tantas evidências e que provam exatamente que as histórias do Êxodo realmente aconteceram. E, Edmar, essas descobertas fortalecem a fé cristã? Claro que fortalecem a fé cristã. Fortalecem. Eu particularmente, eu acredito que eu só sou tão crente por causa dessas descobertas. Fala sério. Sério. Porque assim, existem pessoas que são umas mais difíceis que as outras, né? Existem aquelas que são mais sensíveis e são mais sensíveis às coisas do espírito. Como, por exemplo, o meu irmão Reginaldo, ele não precisa disso tudo para crer. O meu irmão, ele sentiu no espírito e chega. Mas existe um público, e é normal, né? A Bíblia fala dos diferentes ministérios que Deus vai dando às pessoas. Existem aquelas pessoas que, para acreditar, elas querem tocar, querem ver, querem provas que as coisas existiram. Então, uma vez que a arqueologia bíblica consegue provar que as histórias que estão na Bíblia não são fantasia, acaba por fortalecer, sim, a fé cristã. Uau. E esta mesma arqueologia já contradisse alguma interpretação bíblica comum? Para além daquela que me apresentaste no princípio, existem outros momentos em que ela se contradiz? Em que ela contradiz uma interpretação bíblica? Contradiz uma interpretação bíblica? Existem várias, mas na sua maioria não é porque a arqueologia encontrou alguma coisa, é porque a arqueologia não encontrou nada. Ou seja, eles usam a falta de evidências como uma evidência para provar alguma coisa. Por exemplo, não se achou até agora vestígios de que realmente o povo de Israel habitou o Sinai. Então, como não há vestígios de cerâmica, de sandália e essa coisa toda, então eles usam a falta dessas evidências como uma evidência para provar. Na sua maior parte, eu não conheço. Por exemplo, existe as pedras de Mereptah, né, onde você encontra uma lista de povos que os antigos egípcios venceram. E nessa pedra de Mereptah, você encontra o nome Zezrael, que muitos usam para provar que naquela altura
os egípcios já haviam derrotado o povo de Israel. Oh. Existe uma divisão muito grande, existe uma divisão. Existe aqueles que usam aquela pedra para dizer, olha, está aqui, tá aqui a prova de que o povo de Israel não venceu o povo do Egito, porque Israel já foi dominada pelo Egito. Está aqui a lista de povos que foram dominados pelos egípcios. E tem essa palavra aqui, Israel, deve ser a forma antiga que Israel foi escrito. Existem outros que usam aquela pedra para dizer assim, olha, essa é a prova que o povo de Israel realmente viveu no Egito. Está aqui o nome Israel escrito. Wow. Mas existe um outro grupo que tem dificuldade para acreditar que aquela menção naquela pedra seja exatamente menção a Israel, o povo. E eu, particularmente, faço parte desse grupo que tem dificuldades para acreditar que aquela menção está se referindo ao próprio Israel. Por que eu tenho dificuldades para acreditar aquilo? Porque o tempo que Israel viveu dentro do exílio egípcio, Israel não se chamava Israel. Israel não era ainda uma nação. Levou tempo para que se constituíssem as tribos. Israel passou por 3 períodos. Houve uma fase que era a fase da teocracia, em que o próprio Deus era o monarca, as leis eram dadas por Deus através do profeta e o povo cumpria. Chegou uma fase que o povo ficou farto, não queriam mais ouvir só de Deus, queriam ser como os outros povos que tinham reis, e eles saíram da fase da teocracia e entraram para a fase da monarquia. E daí se instituiu o rei Saul, depois veio o rei Davi, Salomão, entre outros. E depois saiu da fase da monarquia para a república. Então, é necessário entender isso para perceber que naquela altura em que aquela pedra foi escrita, Israel não tinha essa estrutura, Israel não era uma nação, Israel nem sequer tinha um exército. Então, como é que você tem uma menção numa pedra escrita Israel, muito antes de Israel ser o que é hoje? Então, acredito eu que essa pedra faz menção a um outro povo, porque muitos dos povos extinguiram, mas como não há evidências suficientemente sólidas para provar isso, muitos se apegam naquela pedra para provar que era impossível o povo de Israel derrotar o povo do Egito, porque tem uma pedra a provar que foi o contrário. Essa aqui, eu acho que essa teoria é daquela mais que também vem aí sobre Lilith, não outra Lilith, outra Lilith boneca, Lilith Barbie, por ali, eu acho. Sim, teoria da conspiração, né? Cai por terra. E ainda continuando sobre o Antigo Testamento e a arqueologia, a impressão minha ou não, sou o Edmar para me responder também. O Antigo Testamento é o mais explorado pela arqueologia, será? Não. O Novo Testamento é muito mais explorado. O Novo Testamento está muito mais perto de nós. Temos mais camadas culturais, ou seja, expliquei o que é camada cultural, né? Quando você escava, consegue se perceber até que ponto viveu pessoas. Como é que eu sei que aqui viveu pessoas? Você encontra lixo, você encontra vestígios, você encontra cerâmica, você encontra numa camada resíduos que provam que nessa estrutura habitaram pessoas. Então, o Antigo Testamento tem muito mais evidências. Por isso é que eu estudo ou seja, o Novo tem muito mais evidências. Então, por isso é que eu estudo muito mais o Antigo, porque é onde está o maior problema. É ali onde teve os maiores milagres, ou seja, que os prodígios que difíceis de acreditar, como Maria abrir, como as 10 pragas. Então, é a partir do Antigo Testamento onde céticos se aproveitam mais para provar que as histórias bíblicas são um conto. Então, é no Antigo Testamento que eu decidi focar, estudar muito mais, porque eu gosto onde tem problema. Eu gosto aí onde tem problema é onde eu quero sentar. Agora, o Novo Testamento não. Temos muito mais achados, temos muito mais papiros encontrados. Há pouco tempo falaste dos manuscritos do Mar Morto, né? Tem ali temos muito mais material para falar sobre o Novo Testamento e pouco para falar sobre o Antigo.
Ok. E o que a arqueologia diz sobre as personagens como Abraão, Moisés, Davi, Salomão, sobre eventos como o Êxodo e o Conquista de Canaã? O que a arqueologia fala a respeito disso? Sim, assim, existem divisões, né? Sempre há os dois lados. Sempre há aqueles que são do meu grupo, os meus amigos, que são olhados como os fanáticos, aqueles que conseguem olhar, né, e perceber que existe sim existem respaldos históricos, a Bíblia está a ser comprovada pelos materiais, e existe o lado dos céticos, aqueles que usam a arqueologia como uma arma, ou seja, ela é uma faca de dois gumes. Enquanto que eu uso para cortar, eles usam para matar. Tá sabendo? Enquanto nós usamos a faca para cozinhar, aí preparar os alimentos, há quem usa para assaltar, tirar o telefone de alguém. Então, a arqueologia bíblica, por não ser uma disciplina teológica, mas é uma área da arqueologia em específico, ela tem essa dualidade. Então, vai ter essa diferença. Existem os teístas e os ateístas. E eu digo que nós, os teístas, estamos em vantagens, né? Eu acredito que nós temos muito mais material para provar que realmente muitos dos acontecimentos são verdadeiros do que eles. Eles usam a falta de materiais para dizer que eles não são verdadeiros. Mas a falta de materiais se justifica, imagino. Só o Êxodo, por exemplo, nós temos o povo 400 anos no Egito. São 4 séculos. E você tem uma arqueologia que ainda não tem um século. Ou seja, a arqueologia bíblica é uma área da arqueologia que ainda não tem um século. Tá, imagina, ainda há muita coisa por se descobrir. Você não vai encontrar ou seja, uma história que levou 400 anos, você quer descobrir tudo em 50, não é possível. Certo. Então, acredito que nós estamos muito, muito melhor do ponto de vista da arqueologia. É bem mais fácil nós nos inclinarmos para dizer que essas personagens existiram, porque, assim, excepto Abraão, que não há assim, evidências históricas de que Abraão realmente existiu. O resto nós temos pelo menos um ou outro material encontrado. Agora, apesar de Abraão não ter assim, não tem essa sandália, não tem essa cerâmica, não tem vestígio e justifica-se pelo tempo que as histórias aconteceram, muito material se degrada. Isso é indiscutível. Mas a história de Abraão não foi feita dentro de um cenário real. A cidade em que ele viveu existe, o povo em que ele pertencia, que eram os sumérios, existem. Então, existem vários relatos, existem documentos muito antigos, como o Alcorão, a Bíblia, a Torá, existem vários documentos que falam dele. Nós temos muito mais evidências sobre a história de Abraão do que sobre a história de Pitágoras, por exemplo. Mas Pitágoras não entra em discussão. Quem aqui quer discutir se Pitágoras existiu realmente ou não? Não interessa. Mas ou seja, as personagens bíblicas entram em discussão porque existe uma necessidade de quem não crê na Bíblia de provar que nós estamos todos lunáticos, estamos todos a ver coisas. Mas eu acredito, por causa das evidências, que as histórias bíblicas aconteceram e que existe uma outra que não se pode provar, porque deixa eu ver, eu posso provar o contrário se o irmão vir entrar em contato comigo. Boa. Pega aí, conhece os irmãos? Conheço. Eu ouvi agora mesmo também o comentário. Acredito que esse comentário foi colocado na altura que estavas a explicar a respeito daquela guerra aí, aquele manuscrito que vem provar que a guerra dos egípcios com Israel. Quando eu vi esse comentário. Sim, esse aqui é o pastor Wilson. O pastor Wilson, mesma congregação onde eu servo.
Sim, sim. Inclusive, também esteve conosco. Se veres lá no nosso canal, falou sobre o ateísmo. Boa, Falou sobre o boa. ateísmo. Yeah. Pastor Wilson, um Pastor Wilson. abraço. Depois quero ver isso aí, porque eu também preciso. Yeah. Eu meti mesmo aí. Porque um é de Mário e um pastor Wilson, meu Deus. Dois Terrível, curiosos. né? Vamos juntar. Olha, está me dar boas ideias aqui, Dimar. Está fluindo as ideias aqui. Olha, então, pastor Wilson, o Edmar estará aqui em março do próximo ano. Então, tão logo chegarem, eu, sem sombra de dúvida, eu serei a primeira pessoa, ele a comunidade, a dar o sinal que já terrei. Já terrei. Porque eu tenho que me avisar já um mês antes para procurar já aí um autocarro para você chegar aqui no Ambo. Você chegando no Planalto Central. Estás no Ambo? Eu estou no Ambo. Eu achei que tivesse em Luanda. Duas coisas têm que acontecer. Ou vou para Luanda ou você tem que vir para cá. Mas temos que nos encontrar. Boa. Então, pessoal, partilhem a live, por favor, para que o YouTube, o Facebook sintam um grande interesse e impacto dessa mensagem. Eu aqui, a partir do stream, não consigo partilhar, né? Não, aqui não. Tens que entrar a partir do Facebook. Se eu, por exemplo, for agora para o Facebook e saio do ar? Já, vai sair. Então não. Sim. Então, melhor não jogar no seguro. É mais fácil aí a esposa ou o irmão, alguém fazer isso por ti. Uma partilha like. Entrando agora no Novo Testamento, disseste que há evidências arqueológicas relacionadas ao Novo Testamento, certo? Certo. O que sabemos historicamente sobre Cristo, o Salvador, o Verbo vivo? O que sabemos sobre ele? O que sabemos sobre Pôncio Pilato? O que a arqueologia pode nos falar a respeito de Nazaré, Cafarnaum e Jerusalém do século I? O que podemos saber? Bom, os vestígios arqueológicos de Cristo estão aí preservados, como eu te disse. Nós temos uma distância de 2000 anos. Enquanto que a camada cultural que eu te expliquei em que Moisés viveu, você tem que escavar para encontrar, de Cristo não, está lá, você chega e é exatamente a mesma camada se você for para lá agora. Temos, por exemplo, as cidades continuam com o mesmo nome. Temos, por exemplo, a casa em que o próprio Cristo viveu, preservada ainda. Claro, sério, ainda está preservada. Pode-se visitar, foram transformadas em museus, aquilo tudo. Temos, por exemplo, as paredes do templo de Salomão, lá em pé, onde as pessoas vão até hoje, né? Como é que é chamado? O Muro das Lamentações. Ainda tem muito e muito material arqueológico da história de Cristo. Sabe, muitíssimo. Eu, há uns meses, quero partilhar isso contigo e partilhar isso com o pessoal. Eu, há uns meses atrás, estava assim a orar e eu chorava muito nessa oração. E eu fui, inclusive, lembro-me de ter levantado e fui até o meu pastor, a quem eu mando abraços e que Deus lhe abençoe, pastor Dovan, elemento de surpresa. E meu pai na fé. Fui para lá e eu disse assim, eu estava em oração. Há uma passagem que, sabe, aquela passagem que você quando lê, ele é como se fosse aquelas mãos que pegam na roupa e começam a espremer. Ela me espreme muito. Ele diz assim, 1 de João capítulo 1, versículo 1. Aquilo que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. As nossas mãos tocaram, sabe? Nossas mãos tocaram. E, inclusive, quando vamos em Pedro fala a mesma coisa. Nós estávamos lá. A nossa
mensagem não é uma mera mensagem, uma palavra que de ouvimos de pessoas fanáticas ouvimos dizer, não. Nós testemunhamos, vimos quando a pomba pousou, nós tocamos, sabe? Eu estou aqui a falar, mas quero chorar novamente, porque, Edmar, você é pregador, acredito que podes me entender melhor o que eu estou a tentar aqui transmitir. Sim, entendo. O que é você, sabe, tocar, não importa, a casa está semi-destruída, mas o que está há um século atrás, de 2000 anos atrás, o que você entrar num ambiente de 2000 anos atrás, num ambiente da Êxodo, sabe, o que você está lá. É verdade. Dá essa sensação, sabe? Quando você vai visitar esses lugares, a sensação é que você voltou no tempo. Porque você tem aquele choque de realidade, você, peraí, Jesus tocou aqui, tipo, nessa parede não estou a tocar, Jesus também já tocou aqui, tipo, daquele pão, tá sabendo? E isso também, eu fico, a arqueologia bíblica, né? Ajuda a compreender melhor o contexto do Evangelho. Sim, ela te dá esse privilégio e ela te ajuda, por exemplo, né? Há textos, por exemplo, que é assim, por não serem escritos por autores que viveram no nosso tempo, quando são lidos no nosso tempo, a interpretação que nós temos é outra. Por exemplo, Jesus fala sobre quê? Sobre que é muito mais fácil um camelo passar na ponta da agulha do que um rico ir para os céus. Claro que ao ler no nosso tempo, com as nossas lentes, nós imaginamos mesmo uma agulha de cozer e um camelo a passar por aí. Mas quando você vai lá no terreno, você percebe que existia um muro na cidade de Jericó, era uma passagem estreita, que chamava-se Buraco da Agulha. Okay. Quando os comerciantes chegavam ali e queriam passar de uma cidade para outra, as pessoas passavam com muita facilidade. Mas para o camelo passar, era muito difícil você fazer o camelo baixar para passar ali. Ele tem aquela mulumba ali. Era muito difícil o camelo passar ali. Quando você vai lá no contexto daquele lugar, você percebe que Jesus estava a se referir àquilo que é muito mais difícil fazer um camelo passar naquela passagem estreita do que um rico entrar para o céu. Então ele não estava a dizer que era impossível, mas quando nós lemos fora daquele contexto, entendemos como se Jesus estivesse a dizer que é impossível um rico ir para o céu. Daí que vem interpretações que o evangelho é contra a pobreza, contra a riqueza, que para ir para o céu tem que ser pobre, essa coisa toda. É um texto que está a ser lido fora do seu contexto. Mas a arqueologia bíblica te dá esse privilégio de poder ler a Bíblia no cenário em que ela realmente aconteceu. Agora, com isso, do lado nós temos a fé, do lado nós temos a ciência e, sobretudo, as controvérsias. Sim. Existe conflito entre fé cristã e arqueologia? Conflito não há. Conflito, não há. A arqueologia bíblica, através dos testes em que ela, porque a arqueologia bíblica, ela coloca a Bíblia à prova. Muitas das vezes esses testes em que a arqueologia bíblica vai submetendo a Bíblia, na sua maior parte, tem resultados positivos. Ok. Em muitos casos, a Bíblia tem resultados positivos. Então, não há assim um conflito como se uma entrasse em choque com a outra. Não entram em choque, elas não chocam. O que acontece é que, às vezes, existem momentos em que um texto, por exemplo, não se tem a comprovação histórica. Mas é uma questão de esperar, né? Não é o fato de você não encontrar a toalha do pastor Edgar, não significa que ele realmente não tomou banho. Você precisa, pode levar um pouco de tempo até nós encontrar a toalha. Primeiro vamos encontrar a chinela,
vamos encontrar o sabonete, E às vezes até encontrar a me limpei com toalha. uma camisa. Às vezes me limpei com uma Sim, camisa. exatamente, exatamente assim. E Mas, estavas aqui, uhum, me lembrei aqui agora sobre a questão dos céticos. Como lidar com estudiosos céticos ou interpretações contrárias à Bíblia? tens algum exemplo específico? Como, por exemplo, nessa questão que falamos sobre do tempo, que nós falamos no princípio, do aspecto que tu, para fazer aqui uma abordagem que realmente foi fácil de selecionar o problema, né? Quando falaste sobre uma data que não batia certo com outro acontecimento, Sim, temos do outro lado da questão como é que é? Daquele manuscrito que diz que venceu, não venceu. Então, como lidar com isso, com os estudiosos céticos que encontraram tais coisas e já são céticos? Como lidar sim, com esses estudiosos ou interpretações como essas que contrariam a Bíblia? exatamente. Exatamente. O posicionamento é esse? Qual é o Exatamente. posicionamento? Como lidar? Sim. Exatamente. Existe um pesquisador chamado Hancock. É um senhor americano e ele diz uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: quando nós já não, ou seja, a nossa mente está programada para não encontrar aquilo que nós não acreditamos. Ou Uau. seja, aquilo que você não acredita, você simplesmente não pesquisa. Eu, por exemplo, não acredito na existência do Mickey Mouse. Para mim, ele é um personagem da Disney. Então, eu não pego no meu conhecimento arqueológico e ir atrás do Mickey Mouse, querer saber se o Mickey Mouse existiu. Então, acontece o mesmo com a Bíblia. Aqueles que já não acreditam na Bíblia, eles já têm uma mente preparada para bloquear tudo que daria respaldo para a Bíblia. Então, quando se encontra esse tipo de evidência, como por exemplo falei do papiro de Pulver, aí está claro que é um relato histórico das 10 pragas do Egito registrada num único documento. O que é que ele vai dizer? Eles vão dizer que aquilo é um documento que não prova nada, que é simplesmente um texto poético. Vão dizer que catástrofes aconteciam em qualquer lugar, todos os povos já sofreram catástrofe. O facto desse documento registrar uma catástrofe não significa propriamente que o êxodo ocorreu, mas eu não sei se em qual parte do mundo que o rio virou sangue, em que ficou noite e não voltou a clarear, mas eles dão sempre um jeito de tentar invalidar as verdades bíblicas. Mas nós estamos aí também para lhes dar dor de cabeça e lhes provar, por A mais B, que os eventos bíblicos realmente aconteceram. Muitas das vezes a nossa missão ali não é propriamente provar para esse indivíduo que os acontecimentos bíblicos aconteceram, mas é simplesmente mostrar o outro lado de que realmente e deixar que o Espírito Santo se encarrega do resto. E nessa senda, o cristão deve basear a sua fé em evidências arqueológicas? É assim, não propriamente, né? Nós acreditamos na mensagem que foi pregada por Jesus e a partir do momento que você acredita naquela mensagem, tens uma experiência e uma convicção interna de que Cristo é real, isso é suficiente para você ser salvo. Mas é certo que quando nós encontramos alguma evidência histórica da Bíblia, é aquela sensação que você explicou, né? Que a sensação de estar tocando no mesmo cenário que algum personagem bíblico viveu, dá ainda mais certeza de que realmente estou a caminhar no lugar certo. Por exemplo, é como eu te dizer lá, como estás no Ambo, né? Vais para Luanda. Quando chegares em Luanda, antes de chegares em Luanda, vais encontrar primeiro um embondeiro. Continua em frente e vais encontrar uma cantina. Continua em frente e vais encontrar um armazém. Você confia
na minha palavra. Sabes que eu não tenho intenção nenhuma em te enganar e que o lugar e que a direção que eu te dei é uma direção certa. Mas quando você vai andando e na medida que você vai encontrando os lugares que eu falei que você encontraria, aquilo te dá ainda mais certeza de que você está caminhando na direção certa. Então, a arqueologia bíblica ela tem esse efeito. Ela faz com que o cristão se sinta confiante no caminho em que ele já está andando. E não propriamente é a base da fé cristã. Não, não é base, mas ela serve para que o cristão se sinta muito mais confiante e tenha muito mais fé naquilo que ele já acredita. Uau! Agora, indo para a sua aplicação da arqueologia, indo para a igreja hoje, como é que a arqueologia bíblica pode ajudar pastores, professores e pregadores? É assim, a arqueologia bíblica ela não estuda esses indivíduos, mas, pelo contrário, ela pode servir, como eu já disse, por isso é que ela é muito associada à apologética. Ela pode ser usada por esses indivíduos como uma ferramenta para fortalecer a fé da igreja. Tem um caso exato, por exemplo, do pastor Rodrigo Silva, que usa muito a arqueologia bíblica para explicar, para pregar, né? Usa. Espera, acho que quando colocas as mensagens eu fico aqui perdido a ler e pronto. Okay. Então ele usa muito as evidências arqueológicas para fortalecer a fé do pessoal da igreja. Então, o pessoal como pastores e o corpo de Cristo em si pode usar a arqueologia bíblica como uma ferramenta, mas a arqueologia bíblica ela se encarrega simplesmente de estudar vestígios e não propriamente pessoas. Ela não tem essa função de estudar o corpo em si, mas ela é usada como uma ferramenta para fortalecer a igreja. Ok. E esse fortalecimento ligado ao ensino bíblico na igreja, como é que ela pode ser feita? Ligado ao ensino bíblico? Uhum. Por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, pronto, vou mostrar, por exemplo. Quando você tem, por exemplo, João fala do livro de 7 selos, né? Fala de um livro de 7 selos em Apocalipse. Não sei se você conhece essa passagem. Viu o livro de 7 selos e lá estava pronto. Yeah. Então, se nós tivermos a ler para a igreja sobre essa passagem do livro de 7 selos, a nossa mente ela tem a capacidade ou a tendência de projetar tudo aquilo que nós ouvimos. Quando você fala em livro, o que é que a pessoa entende de um livro? Ela pensa algo assim. É isso que a pessoa entende que é um livro. Quando se fala de selo, nós conhecemos selo, por exemplo, aqueles carimbos que são colocados, existem vários selos, né? Mas, através da arqueologia bíblica, nós podemos levar os leitores, ou seja, envelhecer a mente daqueles que estão a ouvir, porque é necessário que você leve esses indivíduos para um cenário antigo, para ele compreender uma história antiga. Quando você faz esse exercício de usar a arqueologia bíblica para elucidar a igreja, o que é que você vai entender? Você vai entender que no tempo de João, aquilo que ele conhecia como livro era algo assim. Consegues ver? Yeah. Isso é que era um livro. Mas quem está a ler a Bíblia no século XXI, não é isso que aparece na cabeça dessa pessoa. Então, quando você vai no entender, os selos, cada selo tinha algum significado. E a quantidade de selos vai dizer a importância desse documento. Ok. Porque esse selo ele precisa ser aberto por uma pessoa específica. Para uma carta, se calhar levava um selo em que só o próprio remetente abre. Quando ele encontra que a carta está selada, ele percebe que a carta ninguém abriu pelo caminho. Então o selo era para garantir isso.
Então, documentos mais importantes, como um testamento, né, o pai que vai morrer, vai deixar uma herança para o filho, esse documento eram colocados 7 selos. Uau. Então, quando se estuda a arqueologia bíblica, para explicar para a igreja a importância simbólica daquilo que João estava a ver, vamos ver que Jesus estava claramente diante de um testamento, né? E por isso é que ele fala que ele é o herdeiro e nós somos co-herdeiros com ele. Então, a linguagem bíblica antiga começa a fazer muito mais sentido quando a arqueologia bíblica também é aplicada para expor as Sagradas Escrituras. Uau, uau. Essa parte de arrepiar, muito, muito, mas muito poderosa. Pessoal, Amém. Entramos... Eu não sei vocês, pessoal. O pessoal tá muito morto nos comentários. Reginaldo está me acompanhando. Maria Gelene, minha esposa, está me acompanhando. Tem aí... deixa eu ver. Eu vou provocar um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Ela parou... Stefânia. Publicou, a publicação dela foi há 20 horas, não está a publicar mais. Cadê a Stefânia? Pessoal, vamos se chamando todo mundo, porque estamos aqui a entramos agora no remate final dessa poderosa aula de arqueologia. Eu vi muitos materiais aí que esse grande homem tem colecionado, que em março tem que trazer tudo. Eu não sei como é que a embaixada vai passar na embaixada, mas tem que trazer tudo. A senhora não deixa me entender, já pedi aí na minha irmã para dar um jejum de 1 mês, abrir só um jejum de 1 mês, um propósito de 1 mês, sem o homem, se aguenta só aí com arrendamento, se aguenta só aí com tudo. Então, para nós bebermos. Olha lá, mais uma vez, Edmauro, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por essa amizade, por essa conexão, por essa aliança comigo, com o programa. Muito obrigado mesmo. Tu não fazes ideia do quanto estás a mexer comigo com esta live. Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado pela tua família, Deus abençoe abundantemente esse teu trabalho que estás a desenvolver a cada dia que passa. Pessoal, é muita sabedoria, é muito conhecimento. Não vou perguntar aqui a idade, mas Edmauro, estás a me deixar a desejar a cada momento que tu falas. Amém. Amém. Obrigado. Estou muito maravilhado com o impacto. Eu não estava a compreender, para ser honesto, pessoal, eu não estava a compreender o impacto da arqueologia bíblica como tal. Eu não estava a compreender, eu pensava eu que tinha noção, mas eu estou aqui diante das câmeras, eu estou a ver o quão impactante ela é. Apesar da Bíblia nos dizer que bem-aventurados são aqueles que mesmo não me verem, creram, mas agora eu entendo também a linguagem de João, entendo a linguagem de Pedro, dos apóstolos, é mesmo diferente. É mesmo Sim. diferente. O que a visão que o apóstolo Paulo teve foi necessária. foi necessária. Todos nós precisamos de ter um encontro com alguma coisa. E hoje, apesar de termos as Sagradas Escrituras, o extra não invalida em nenhum momento a inerrância, a veracidade. O que está acontecendo aqui nessa live é o sustento da autoridade e suficiência das Escrituras. O que está acontecendo nessa live é o sustento da inerrância das Escrituras. Ela é inevitável, ela é absoluta, ela é completa, meus irmãos. Por isso eu pergunto bem rápido aqui, estamos aqui, pergunta final inspiradora. Qual descoberta arqueológica mais impactante, das que já mostraste aqui, qual é a descoberta arqueológica mais impactante, que mais impactou a sua fé, Edmauro? É aquela que eu te expliquei. Assim, para quem me conhece, sabe que eu tenho uma paixão pelo José do Egito. Yeah. Sempre gostei muito das histórias do José. E até porque a minha conversão, no período da minha conversão, tive muitas experiências com sonhos.
Então, para mim, a estátua de Avares, né, foi uma das descobertas arqueológicas que mais mexeu comigo. Uau. Foi como a história do José, que eu tanto gosto, que foi vendido no Egito, está aqui, ele existe, tá sabendo? Então, aquela foi uma das experiências que eu mais gostei. Claro, né, que o papiro de Ipúver para mim é muito mais forte, porque é muito fácil você provar a existência de alguém quando você tem uma casa ali, quando você tem uma cerâmica, quando você tem um papiro. Mas agora, como provar atos sobrenaturais? Como provar que realmente o mar virou sangue? Como provar realmente que o mar se abriu? Como provar isso? Isso é muito difícil. A única forma de você provar isso é se um egípcio decidiu documentar isso. Então eu tenho aí o papiro de Ipúver, que não teve interferência nenhuma de nenhum judeu, foi um próprio egípcio a escrever. E outra evidência arqueológica que eu gosto muito e que tem me ajudado muito nesses últimos anos, em que tudo virou relativo, são os textos de Manetão. Manetão foi um sacerdote egípcio, e esse sacerdote egípcio, ele viveu no século I. Ele está muito distante dos acontecimentos do Êxodo, mas ele escreve dizendo que os seus ancestrais deixaram documentos que contavam a história de um indivíduo chamado Osarepe. Esse Osarepe era um sacerdote egípcio que cresceu dentro do Egito, mas que esse Osarepe se corrompeu e começou a instruir um grupo de leprosos, começou a ensinar esses leprosos a lutar com espada e tudo mais, e conduziu esses leprosos até o deserto. Quando chegou com esses leprosos ao deserto, trocou o seu nome de Osarepe para Moisés. Aí você vê, no século I tem essa discussão entre Manetão e Flávio Josefo, porque Flávio Josefo diz que Moisés não foi isso. Moisés, essa é uma tentativa dos egípcios mancharem a imagem do profeta judeu. Mas o que é importante nesses textos de Manetão? Em nenhum momento você vê Manetão a dizer que Moisés não existiu. Você vê que no século I, ou seja, aqueles que viveram mais perto dos acontecimentos bíblicos, eles não discutiam se existiu ou não existiu. Eles discutiam se era de Deus ou não, se era um feiticeiro ou não. Era essas as discussões dele. Então, isso prova que aqueles que estavam mais perto dos acontecimentos bíblicos não tinham essa dúvida que nós temos hoje. Então, essa também foi uma das grandes descobertas para mim, que me deixaram muito satisfeito, embora que ele traz uma outra história, e é natural, porque se esse povo sofreu derrota e teve baixa, é normal que ele conte a história de forma pejorativa. Mas para mim já é muito interessante que ele conta a história de maneiras a provar que ele realmente existiu. E que conselho você daria a quem deseja estudar a arqueologia bíblica? É assim, eu digo que sim, essas coisas são muito movidas pelo espírito. Embora de ser um ambiente científico, se você percebe que a pessoa já tem muito gosto, já é uma pessoa muito curiosa, já é uma pessoa que tem muito gosto por leitura, já é uma pessoa que se interessa por história, essa coisa toda, e é uma pessoa cristã, eu deixo um conselho de que essa pessoa estude mesmo arqueologia bíblica. É uma disciplina que ela vai te encantar todos os dias. Enquanto que o mecânico, ele praticamente tem tudo já feito no caderno. Ele sabe todos os problemas que o carro pode apresentar. E ele todos os dias enfrenta os mesmos desafios. O arqueólogo não. O arqueólogo todos os dias vive uma experiência diferente. Ele num dia encontra Abraão, no outro dia encontra José, no outro dia encontra Jesus. E é uma experiência maravilhosa. Eu aconselho que todo cristão
pelo menos uma vez na vida, dá uma olhada, né, no que a arqueologia bíblica já encontrou sobre as pessoas que ele muito estuda, muito lê. Fortifica a fé de qualquer cristão, é uma experiência única. E o meu convite é que, se não tiveres tempo, tá aqui. Na Êxodo Podcast, né, tens o privilégio de poder ler um livro exclusivo escrito acerca da história do Êxodo, de um autor angolano, e para o mundo no geral. Esse é o conselho que eu deixo para todas aquelas pessoas que amam a Bíblia e que gostariam de se aprofundar mais naquilo que é a veracidade histórica dela. Eu estava aqui a pensar, tipo, você falaste aqui uma coisa que vai trazer problema. Vai trazer muito problema. Você disseste que o mecânico já te escrito. Ele ontem, estás a falar de um mecânico que hoje descobriu que afinal é olho preto. O mecânico. Oh, meu Deus. É melhor que o teu carro não avaria nunca em Portugal. Não, é assim, todos os problemas que o meu carro vai ter, ele estudou, ele tem no caderno dele, ele já tem todos os problemas estudados. Eu não. É melhor, olha, mete já o Reginaldo a fazer mecânica, porque vão te mandar aí no Egito, vão te mandar... Não, tá aí o Reginaldo. O Reginaldo dá para ser mecânico até. Olha, pessoal, vou aqui saltar. Querem aprender mais sobre esse tema? O nosso irmão Edmar falou muito bem. Março, ele estará cá. Para quem desejar, é só entrar em contato com a Êxodo ou ir para o TikTok. Outras dicas. Outra dica. Meu irmão, lá tem tudo. Tempo até fui lá, estava me matar a rir. Um tal de ambuíço, sei lá o que. Edmar tem muito tempo. Edmar tem tempo. Se querem um cara com tempo, é o Edmauro. Ele é o apertado com tempo. Sabe? Ele é uma pessoa que está apertado, mas com tempo. Só esse paradoxo ele sabe como desvendar isso. Então, foi essa nossa conversa riquíssima. Edmauro, muito obrigado por partilhar tanto conhecimento com a Êxodo. E você que gostou deste episódio, compartilhe, deixa seu like e siga nosso canal, que estamos bem, mas bem para ti. Para isso que nós edificamos isso, não é para nossa vanglória, para nossa própria glória, não. A Êxodo, a outra dica, o Edgar, o Edmauro, estamos aqui, não é para nossa soberba, é para nada mais do que fortalecer a tua caminhada em Cristo Jesus. Se você estava com dúvida a respeito de Cristo, sim. Agradeço eu e queria também elogiar, né, o teu trabalho. Vi o episódio que teve aqui o pastor Paulo e gostei muito, amei. E quero desejar forças. Sei que não é fácil, né? Como sabes, eu também trabalho com a internet e eu tô acostumado a entrevistar. Raramente dou entrevistas e a Êxodo me concedeu esse privilégio, porque quando nós entrevistamos, o que é que acontece? Nós guiamos, né? Nós sabemos, nós conduzimos o convidado, aquilo que são as nossas curiosidades, aquilo que os internautas querem saber. Mas quando somos entrevistados, nós não sabemos o que é que vem dali. É um lado um pouco mais difícil. Então, obrigado por me meter um pouco também nesse lado de me colocar contra as paredes. E muito obrigado mesmo. Que Deus continue te abençoando e que esse ministério possa crescer. Graças a Deus, acredito que quando comecei, tinha poucos jovens que queriam falar sobre a Bíblia. Ou seja, criar canais gospel, canais em que se faz esta divulgação do conhecimento. Mas hoje, graças a Deus, já vejo que
apesar de que existe um caminho mais fácil para se crescer, mas nós preferimos ir por aquilo que nós achamos correto, por aquilo que é certo, engrandecer o nome do nosso Senhor dia após dia. E eu agradeço imenso que Deus tenha te tocado para que pudesses criar essa plataforma e que vai ser uma bênção e que de certeza vai crescer muito e muito e muito. Agradeço mesmo pelo convite, Edgar, e que Deus abençoe. Amém, amém. Meus irmãos, estava a dizer, se vocês tinham dúvidas sobre a veracidade da Bíblia, o nosso irmão de Mauro apresentou de cabeça, tronco e membro o qual real. Estás no caminho certo. Cristo é real. Os profetas são reais. Meu irmão, tudo foi totalmente explícito. E Deus, mais uma vez, foi glorificado e santificado o seu nome. Meu irmão, amém. Muito obrigado, mas muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. E nessa força, então. Muito obrigado. Agradeço eu, Edgar. Pessoal, fechamos então aqui a nossa live. Estamos aqui a fechar. Olha, até tirei bem rápido demais o meu convidado, porque se vocês não sabiam, esse ano ele nunca apareceu nas câmeras. Foi a primeira live dele esse ano. Foi a primeira live dele esse ano. E olha a coincidência. E essa é a última live deste ano, meu amigo. O que vocês vão ver aqui é um trabalho só de cortes, mas essa é a nossa última live. E eu quero desejar uma boas entradas do ano. Por favor, ora bastante. Consagre-se bastante neste fecho do ano. Não anda com as mãos dadas com Deus. Tire essa semana para andar de mãos dadas com Deus. E vai nessa força. Desejo as minhas festas felizes para todos vocês. Então, meu irmão, muito obrigado. Sou Edgar Gelembe, para vocês, CEO da Êxodo Podcast. Estou aqui convosco para nada mais, nada menos do que apresentar a veracidade das Escrituras Sagradas e estar convosco a compartilhar juntamente com convidados que têm tudo para nos enriquecer, nos edificar. Então, fica bem, Deus vos abençoe. Muito obrigado pela vossa presença.